de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu queria fazer uma leitura em Êxodo, capítulo 36, compartilhar com você. Êxodo 36, de 1 a 7, diz assim: Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem de coração sábio, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saberem como haviam de fazer toda a obra para serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado. Porque Moisés chamara Bezalel e Aholiabe, a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, isso é, a todo aquele a quem o seu coração movera, que se chegasse à obra para fazê-la. Tomaram, pois, diante de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária. Vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. Falaram a Moisés dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então Moisés mandou que fizessem passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobrava, e ainda sobejava. O povo foi proibido de trazer mais. Que momento, né, irmãos? Que tempo. Eu acredito que em alguns momentos acontece isso, pode acontecer isso. Agora, todos nós precisamos de, me parece, algumas variáveis, alguns parâmetros do texto. Primeiro, uma consciência de necessidade. Essa consciência de necessidade é a consciência daquilo que precisa ou deve ser realizado. É muito comum eu receber pedidos de bolsa no Seminário Teológico Betel de alguém que está chegando. Mas o difícil às vezes é receber um pedido consciente. Alguém me encontrou essa semana, fez o pedido de bolsa, e no pedido de bolsa a pessoa falou: olha, eu não estou pedindo uma bolsa integral, porque eu sei que o seminário tem seus compromissos, mas o que for possível ser realizado vai ser bom para mim, mas eu queria que fosse algo que fosse bom também para o seminário. Essa consciência é interessante. A gente não pôde conceder uma bolsa completa, mas a gente concedeu algo onde a mão daquele amigo poderia tocar, mas ele tinha um grau de consciência de que o seminário tem seus compromissos, assim como a igreja tem seus compromissos, não é? Compromissos de eletricidade, compromissos de internet, compromissos com missões, compromissos com tanta gente. Então, é essa consciência. Segundo, além dessa consciência, a questão da cultura da generosidade. Mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber, por uma razão óbvia. Se você está dando, muitas vezes a possibilidade de estar sobejando. Muitas vezes, nem sempre. E se você está recebendo, você está precisando muitas vezes. Então, uma cultura de generosidade, ela é importante na nossa vida, no nosso coração a cada momento. E um terceiro aspecto é entender que é o Espírito quem move, e a gente pode participar dessa obra que o Espírito está fazendo. Naquele momento, o povo estava saindo do Egito feliz, teve essas consciências e participou. O meu convite a você é que você olhe aquilo que Deus está realizando. Nem sempre você talvez vai poder contribuir. Nem sempre talvez você vá contribuir aqui. Mas entenda que tudo aquilo que Deus lhe dá tem um propósito, tem vários propósitos. Um propósito para você se sustentar, às vezes para você abençoar outras vidas. Há ofertas que você vai receber que não são para você, mas vão ser para você compartilhar com outras pessoas, você abençoar outras pessoas. E a gente precisa ter o entendimento de que Ele está realizando, nós podemos participar ali. E talvez, quem sabe, em algum momento a gente chegue no culto e fale: irmãos, não precisamos trazer nada. O que temos está dando para nós, para alcançar missões, está sobejando, está alcançando pessoas pobres, o pobre está menos pobre, o rico está menos rico, está mais equacionado, para que aquele que tinha muito não desperdice, aquele que tem pouco tenha um pouquinho mais. E quem sabe, em algum momento a gente também possa ver isso ser um pouco mais equacionado em nossas vidas e em nossos corações. Deus é o Senhor. Basta a gente se engajar na obra dele, naquilo que ele está realizando. Então, vamos ficar em pé. E se você quiser, puder,
traga o seu dízimo, oferta, mas se você não tiver o dízimo, oferta, não se esqueça, coloque o seu coração diante de Deus. Mas é um ato de culto, ninguém pode nem deve ficar fora dele. Vamos cantar, vamos louvar o Senhor com grande alegria. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele vem assim, porém, somente Ele, mais ninguém. A Deus seja o Amém? Amém, meus irmãos? Vamos orar também agora, nesse momento. Cadê a Silene e o Paulo? Onde estão esse casal maravilhoso? Aplaudam o Senhor pela vida desse casal aí, ó. Bênção. Bênção na nossa igreja, bênção na nossa vida. Completam 15 anos de casado, hein? Não é mole não, hein? Quer dizer, depende, é fácil sim, né? O meu tá sendo fácil por enquanto. Aí. Vai, irmão, você aí. Cara, o cara fala assim, não, tá sendo difícil. Depende, né? Cada um tem o seu casamento, né? Tá sendo difícil ou tá sendo fácil, Paulo? Tá sendo bênção, né? Graças a Deus. Chega pra cá. Vai aparecer aqui não. Vamos orar, irmãos? Estenda a sua mão pra cá. 15 anos de casamento. É uma experiência boa, né? Na presença de Deus. Só Deus, né, irmão? A juntar duas pessoas diferentes, histórias diferentes, famílias diferentes, e fazer isso ser uma coisa prazerosa, uma coisa maravilhosa. É muita bênção de Deus. Graças a Deus por isso. Pai, nós queremos te agradecer por esse casal que nos abençoa tanto, pela amizade, e perceber neles a bênção do Senhor, a bênção nesse casamento. Nós glorificamos o teu nome, porque o Senhor tem abençoado a vida deles e através deles tem nos abençoado também. Nós compartilhamos
dessa bênção, nós compartilhamos desses momentos em que o Senhor mostra para nós que é possível vivermos felizes como casal. Ainda é possível ter uma vida conjugal abençoada. Muito obrigado por esse testemunho. Te louvamos porque o Senhor tem sido misericordioso e tem abençoado esse casal, essa família. Pai, nós percebemos a bênção do Senhor sobre eles. E é por isso que nós estamos aqui para te agradecer, porque tudo isso é fruto das tuas mãos. Pai, muito obrigado. Continua abençoando a vida desse casal, que eles continuem mais 15, mais 20, mais 30, mais 40, e que eles possam viver um casamento de verdade, um casamento de qualidade, e que eles possam testemunhar do Senhor todos os dias dessa vida a dois, dessa vida em comunhão. Muito obrigado. Pai, nós queremos também te agradecer pelos dízimos, pelas ofertas, pela oferta financeira, mas pela oferta de vida, pela oferta do coração, pela oferta do serviço, pela oferta que dia a dia prestamos ao Senhor, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aceita a nossa oferta, Senhor, e abençoa a nossa trajetória, que possamos viver como sacrifício vivo ao Senhor todos os dias da nossa vida. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Obrigado. Você pode se assentar. Parabéns, hein? Deus abençoe muito. Paulo, parabéns, hein? Deus abençoe demais, hein? Maravilha, 15 anos de casado, é isso aí, o tempo voa. Vamos lá. Irmão, abra sua Bíblia se você puder e quiser. Segundo Reis, capítulo de número 6, se você tiver uma Bíblia ao seu alcance. Segundo Reis, capítulo 6, versículos 8 a 23. Segundo Reis, capítulo 6, versículos 8 a 23. Queria trazer uma palavra da parte do Senhor para você, nessa sequência de orações atendidas. Se Deus permitir, domingo que vem pela manhã, nós vamos estar iniciando o estudo do Evangelho de Mateus. Vamos começar bem do princípio mesmo, Mateus capítulo 1, estudando, pensando sobre o que acontece quando Deus está conosco, Ele é o Emanuel. E na parte da noite, se Deus permitir, meditar a partir de Romanos. Vamos estudar todo Mateus, vamos estudar Romanos e às quartas-feiras sobre as orações atendidas nesse momento. Então, se você desejar ler Mateus 1, ler Romanos 1, você pode ficar à vontade, que são as mensagens de domingo, manhã e noite, se Deus permitir. Não é domingo à noite, agora a gente já não tem Brasil para torcer. Não é? Tem uma melhor do que o Brasil, é torcer pela glória de Deus, pela graça de Deus, no culto ao Senhor e tal. E agora, daqui a 4 anos, a gente volta a torcer de novo. Não é? Cadê os adolescentes da igreja? Eles têm que jogar, o Josimar tem que treinar, pastor Josimar, os adolescentes da igreja para ir para a seleção, para... Pastor Edilson, treinar essa turma ali tem um atleta ali na seleção, né? Goleiro ele não? Não, né? Não, goleiro não pode ser goleiro, o goleiro sofre, né? Um atacante ali para resolver as nossas questões de seleção. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 8, segmentos, assim diz a palavra do Senhor. E o rei da Síria fazia guerra com Israel e consultou com os seus servos, dizendo, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma nem 2 vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos e lhes disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos, não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse, vai, vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros, um grande exército, os quais vieram de noite, cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo, saiu, e eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, meu senhor, que faremos?
E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é esse o caminho, nem é essa a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam. E os despediu, e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas de Círios na terra de Israel. Que Deus abençoe nossas vidas com a sua santa e inesgotável palavra, irmãos. Mas eu queria pensar sobre a questão dessa oração atendida quando Eliseu ora 2 vezes para que os olhos sejam abertos. Uma do seu servo e outra do pessoal da Síria, do exército da Síria, que tinha chegado àquele lugar para tentar prendê-lo. E acabou chegando à terra de Israel e não foi morto por graça e misericórdia de Deus. Abrir os olhos é uma coisa que de vez em quando a gente ora, principalmente quando a gente é pai, quando a pessoa é mãe. Tem mãe aí que sempre tem o ideal de genro que ela tem no coração e torce para que a filha tenha o coração como o coração da mãe e possa atender o desejo da mãe, daquele candidato, daquele pretendente, que a mãe faz a maior força para encaminhar ali para aquela filha. Mas nem tudo é do jeito que a gente quer. Não é? Às vezes o pai, a mãe idealizam uma coisa e às vezes a filha e o filho vêm com alguém completamente diferente. Não é? Eu acredito peremptoriamente que Jesus volta antes de algum caboclo bater lá em casa. Não é? Estou orando, estou evangelizando para isso, para que eu não tenha que fazer oração do abre os olhos muitas vezes. Né? Mas tem mãe que tem que orar, tem pai que tem que orar. Senhor, abre os olhos do meu filho, abre os olhos da minha filha. Às vezes é no trabalho, às vezes você é colega de alguém, está angustiado porque estão passando a perna, ou alguém está fraudando o patrão, e você está orando ali: Senhor, abre os olhos do patrão, abre os olhos daquele meu chefe de departamento, abre os olhos daquela pessoa. Ou às vezes é um negócio que você está envolvido e tem um sócio que está fazendo um contrato, mas aquele contrato é furado. E você tem orado para abrir os olhos. Quantas vezes a gente faz essa oração para Deus nos abrir os olhos de diversas maneiras, de diversas formas? Uma situação me chamou muito a atenção em Jupi, interior de Pernambuco, em 1997. Em uma operação da Junta de Missões Nacionais, uma operação missionária, a Missões Nacionais mandou uma equipe de 6 para Jupi, eu estava nessa equipe, e Jupi tem a Maria Quitéria como a referência de protetora, padroeira da cidade. Mas além de Maria Quitéria, entra um bocado de outras perspectivas, um grupo muito grande de outras situações no pacote. Eu entrei numa casa, depois de fazer uma série de processos evangelísticos ali, chegamos numa casa, e naquela casa a moça tinha tanta coisa, tanta imagem, tanta situação. E aí eu fui olhando, fiquei pensando naquela situação e falei: Deus, me dá graça, ajuda a apresentar a tua palavra para essa querida aqui que está com tanta confusão na sua mente, tanta confusão no seu coração. Fui passando ali e falei: olha, a senhora, eu estou vendo aquele ali, que aquele ali tem umas feridas na perna, aquele ali deve ser Lázaro, né? Ela é Lázaro. A senhora tem olhado para Lázaro? Não, Lázaro, não esqueço não. E fulano, Beltrano, fui passando, vendo, falei: esse aqui, quem é? E ela foi dizendo um bocado de situações ali. Tinha vários banners, várias flâmulas lá, Salmo 1, Salmo 23, Salmo 150.
10 mandamentos, um bocado de coisa, e eu olhei para ela e eu falei, mas e a oração do abre os olhos? A senhora tem aí em algum lugar? Ela, não. Que oração é essa? Eu falei, não, mas a senhora não tem aquela oração de fulano, beltrano, e a oração do abre os olhos? Não, a oração do abre os olhos eu não tenho, não. Eu falei, então, deixa eu ler uma oração aqui para a senhora. Peguei 2 Reis, fiz a leitura, falei, você vai repetir palavra por palavra comigo. Ó Senhor meu Deus, abre os meus olhos para eu ver as maravilhas da tua lei. Abre os meus olhos para eu ver o que o Senhor pode fazer, realizar. E fui orando com aquela senhora, e fui trazendo a palavra para ela, e pedindo a ela que toda semana ela repetisse essa oração do abre os olhos e lesse 2 Reis capítulo 6. A operação missionária era cerca de 40 dias. A gente passava pelo mesmo lugar todo dia, cidade pequena, não tinha 15 mil habitantes, próximo a Garanhuns, Lagedo e alguns outros lugares ali em Pernambuco. E, para minha surpresa, boa surpresa, passaram uns 20 dias, quando a gente passou de novo perto da casa daquela senhora, ela nos chamou para orar lá novamente, falou, meu filho, aquela oração fez tão bem. Você sabe que depois eu fui ler, e eu entendi o abre os olhos que você quis dizer. Você pode falar um pouco mais sobre isso para mim, falar um pouco mais quem vocês são, o que estão fazendo? Foi bom. Compartilhamos o Evangelho, explicamos a razão de ser, explicamos um caminho mais pontual, como o Priscila e Áquila fizeram com Apolo. Eu não sei se a palavra foi consolidada a longo prazo na vida dela, que o nosso projeto era de 40 dias. Não fiquei mais um tempo ali. Ficamos só aquele tempo que estava ali. Mas a semente foi plantada para que aquela mulher abrisse os olhos para as maravilhas da lei de Deus, e ela entendeu aquilo que nós quisemos transmitir, compartilhou conosco, e eu acredito que um dia, de repente, a gente se encontrando no caminho, a gente vai ter uma surpresa muito boa e muito positiva. Mas eu queria pensar com você sobre a necessidade, muitas vezes, de nós fazermos essa oração do abre os olhos, que pode ser atendida, e como alguém orando, Deus pode fazer coisas maravilhosas na sua vida por meio da abertura dos seus olhos. Por quê? Às vezes existem elementos que nos causam cegueira na vida. O que pode causar cegueira? Quais são as causas de cegueira? 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século cega o entendimento. Então o nosso entendimento pode ser cegado pela cegueira. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então a cegueira pode ser causada pelo Deus desse século. A cegueira ela também pode ser causada pela idolatria. Salmo 115,8 fala que aqueles que estão enveredados da idolatria, muitas vezes eles estão cegos, eles pedem a quem não pode atender. A cegueira ela pode ser causada por um coração duro. Eu já mencionei aqui no domingo. Você pode falar, dar razões, mas se o coração estiver duro, biblicamente existe uma relação visceral entre mente e coração, que se o coração estiver duro, aquela pessoa não vai receber aquilo que você está falando. Coração duro causa cegueira. A ignorância causa cegueira. Então você vê que o moço do homem de Deus não sabia que havia um exército de Deus ali ao redor, e ele estava cego, ele não percebeu isso. E também a vontade causa cegueira. Por isso que muitas vezes você vê Jesus perguntando o que se quer que seja feito, que seja realizado. Eu passo ali por Marcos e vejo Jesus perguntando para o cego o que queres que faça. E fico sempre lembrando um pedido de oração bem inusitado que eu recebi há muitos anos atrás. Um menino dedicado à obra missionária, mas com talvez baixo poder de reflexão ou com intencionalidade contestável. Ele falou, pastor, estamos nessa viagem, vamos terminar a viagem missionária. A viagem missionária tinha sido em São Paulo. E eu queria que o senhor orasse, porque segunda-feira eu estou de volta lá e eu tenho que fazer uma perícia. Eu falei, fazer uma perícia? Maravilha, então nós vamos orar. O que você tem? Não, eu tenho um problema de coluna muito sério, estou há 2 anos encostado e eu queria que o senhor orasse. Mas claro, vamos chamar os irmãos aí, aqui junto, e vamos orar, colocar a mão sobre você, pedir a Deus graça e misericórdia. Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos e sarar, tirar essa dor que você está sentindo aí na coluna e você voltar novinho em folha para o seu trabalho. Não, pastor. Mas não é para orar para eu ser curado, é para orar para eu passar na perícia, para ficar encostado mais 2 anos, para poder fazer a obra do Senhor, a obra missionária. Então ora para eu ficar encostado mais 2 anos. Irmãos, nem todo mundo quer ser sarado, nem todo mundo quer trabalhar. E eu olhei assim, eu falei, não, irmão, não dá para a gente orar assim, vamos fazer uma oração séria aí, uma oração certa, né? Orar direitinho para esse negócio aí. Não sei qual foi o fim que ele levou. Mas a vontade muitas vezes nos cega. A vontade, a gente às vezes quer, a menina quer tanto casar com aquele indivíduo, quer tanto casar, aquela ideia de quando eu casar eu vou mudar.
muda, mas muda muito pouquinho quando casa. Geralmente a mudança, ele fica um pouco mais careca e barrigudo e ela com as suas peculiaridades, não é? Mas a gente muda muito pouco depois que a gente casa. Mas a menina está com vontade de casar, ela quer casar, então às vezes nada do que você fale adianta para aquele menino que quer casar, para aquela menina que quer casar, porque às vezes se cega pela vontade. Bem, a partir daí vamos dar uma mergulhada no texto. Vamos para o texto para dar uma olhada, então, o que se fala sobre cegueira e sobre abrir os olhos. A Síria era o principal inimigo da época de Israel. Quando é que a gente está aqui com a Síria? A gente está no ano 800, ano 700 a.C. Lá atrás, período de Gênesis, os cananeus são os principais inimigos. Quando você chega em Êxodo, os egípcios são os principais inimigos. Quando você chega em Juízes, em Samuel, os filisteus são os principais inimigos. Aqui, Síria assumiu a preponderância, não é a Assíria. A Assíria vai aparecer depois. É o país hoje, correlato à Síria, um pouco maior. Principal inimigo da época de Israel, e o rei da Síria estava querendo pelejar, mas toda vez quando ele ia fazer uma emboscada para Israel, ele chegava lá e o exército de Israel não estava lá, já tinha saído. E ele pergunta, quem é que está me delatando ao inimigo? Um dos seus servos fala, ninguém está te delatando. A questão é que tem um profeta lá, e aquele profeta, quando fala com Deus, Deus fala com ele, revela o que você falar na câmara de dormir, Deus está revelando para o profeta, então tem que se ver com ele. Então vamos lá, vamos resolver com esse profeta. O exército é arrumado e vai até os montes do lugar onde ficava o profeta ali no Reino do Norte, Elias, e Eliseu. Quando está ali junto com Eliseu, o exército cerca, o seu moço fica preocupado e fala, meu senhor, nós estamos cercados pelo exército do inimigo. E ele vai orar, e a oração, primeira oração de abre os olhos, ele fala, Senhor, abre os olhos do teu servo. Deus abre os olhos do moço, o texto bíblico vai dizer que ele fica cheio de carros, cavalos, ele consegue ver os carros dos cavalos de fogo. Cumprindo a palavra, ainda que o exército se acampe contra mim, o meu coração não temeria. Há momentos que isso aqui é literal, foi literal naquele momento. Tentar seguir as pisadas de Eliseu, as pegadas de Eliseu, com a fé de Geazi, isso vai causar ansiedade no coração. Nós muitas vezes queremos seguir as pisadas do profeta, as pegadas do profeta, mas tem que caminhar na fé do profeta, tem que caminhar naquilo que Deus também o tem falado, tem orientado, porque senão a gente vai ficar ansioso como o seu moço ficou. Deus abre os olhos, e aí Eliseu agora ora com aquele exército inimigo, com Deus, para que Deus segue o exército inimigo, conduz aquele exército inimigo e o coloca ali em Samaria, capital de Israel. O rei de Israel vê aquela situação, imagine você a tensão. Deve ter sido puxada de espada para todo lado, porque quando Deus abre os olhos dos sírios, eles olham e estão cercados do exército de Israel, no meio da cidade, e o rei de Israel, querendo cortar o pescoço de um, pergunta para o profeta, feri-los-ei, meu pai. E o profeta surpreende. Basicamente manda preparar uma ceia, fala, coloca pão, coloca água, porque hoje não é dia de mostrar mortandade, hoje é dia de você exercer graça e misericórdia. E aquele exército vai. Irmão, situação inusitada, e talvez tenha sido a única vez na história que isso tenha acontecido. Um exército na mão do exército inimigo e simplesmente permite-se com aquele exército vá demonstrando misericórdia. Por quê? Nesse segundo momento, Eliseu também ora. E diz, Deus abre os olhos agora do exército. Quando nós oramos para que os olhos sejam abertos, muitas coisas podem acontecer. Por isso, eu queria pensar junto com você, que você entendesse que a ação e a oração de Eliseu, pela abertura dos olhos, resultou na abertura dos olhos de diversas formas. E isso também pode acontecer conosco. Talvez, eu não sei, você esteja para comprar uma casa e fazendo um contrato não consegue enxergar algumas coisas que talvez você precise ter os olhos abertos. E talvez seja o momento de orar e dizer, Deus, abre os meus olhos que eu vou assinar aquele contrato de 35 anos para aquela casa. Deus, abre os meus olhos porque agora eu estou mudando de cidade e me permite enxergar aquela cidade antes de eu mudar. Deus, abre os meus olhos porque eu vou fechar um negócio muito importante. Deus, abre os meus olhos porque eu estou resolvendo uma questão ministerial na minha vida, se faço isso, se não faço, se realizo, se não realizo. Deus, abre os meus olhos, porque a postura e a ação que eu vou tomar precisam ser dirigidas pelo Senhor, porque tem coisas que eu não estou vendo. Então a ação
e a oração de Eliseu pela abertura dos olhos permitiu a abertura dos olhos de maneiras várias, bem variegadas, e pode acontecer conosco. E o meu pedido e a nossa oração ao final dessa mensagem dessa noite vai ser: Deus, me abre os olhos nas situações que eu esteja envolvido, às vezes no trabalho, às vezes no emprego, às vezes na família, às vezes preparando para casar, às vezes preparando para noivar, às vezes querendo saber se é aquela pessoa com qual você deve iniciar o namoro ou não. Vamos pedir a Deus que abra os nossos olhos, que talvez a gente tenha surpresas muito boas e muito agradáveis, mas talvez vá ser um alívio para o coração da mamãe, um alívio para o coração do papai, os olhos abertos, para vermos talvez coisas que mais tarde vistas seriam difíceis para nós. Em primeiro lugar, quando nós pedimos a Deus que nos abra os olhos, Senhor, peço-te que abra os olhos do discípulo para crer e assim enxergar a realidade espiritual que o envolve. Eliseu ora pelo discípulo, ora pelo servo, o servo vê, e aí ele consegue enxergar a espiritualidade espiritual ao redor que envolve. Betânia de Cima, o lugar onde a gente se reúne. Aqui está, Estrada Manuel Nogueira de Sá, recortadinho ali, do Google Maps, aqui o nosso entorno. Eu fico parando para pensar, olhei nossa comunidade de cima, olhei ao redor, e fiquei pensando qual é a realidade espiritual que nos cerca aqui agora sobre, ao redor, junto de nós, junto com cada um de nós. Será que há anjos aqui, irmãos, ao nosso redor? Será que há demônios que estão aqui ao redor, tentando nos atazanar a vida quando a gente sai daqui, querendo encher a nossa paciência? A gente não sabe. A gente crê pela fé muitas coisas, que podem haver anjos, podem haver demônios, e isso muitas vezes está numa alçada superior ao nosso conhecimento, à nossa compreensão. Mas estar numa alçada superior à nossa compreensão não significa que deve ser negligenciado. É isso que confundimos. Você sabe da época da década de 80, em que tentaram fazer uma série de hierarquias angelicais por meio de movimentos chamados Teologia do Domínio lá fora, ou chamado Batalha Espiritual, e fizeram estruturas angelicais megalomaníacas com uma série de nomes de anjos e demônios que não se vê na Escritura. Algumas coisas podem ser acertadas, outras coisas podem ser completamente estapafúrdias ou inadequadas. Há coisas que a gente não sabe, não nos compete no nosso nível de conhecimento. Porém, a Bíblia menciona que existem realidades espirituais que nos cercam e que a elas nós não podemos ser omissos e ignorantes. Então, quando a gente ora e a gente vai casar, com quem a gente vai casar? Aquele negócio que a gente vai realizar, quais são as implicações espirituais que estão contidas naquele negócio? Por exemplo, quando pensamos nos textos, por exemplo, da vida de Neemias, ou quando Paulo menciona, acho que Neemias é um dos caras mais práticos da Bíblia que tem. Em Neemias 4, versículo de número 9, ele fala que com uma mão ele estava com um martelo, com a outra mão ele estava com uma arma. Neemias 4:17, ele vai falar que de dia eles estavam trabalhando e de noite eles colocavam guardas e também oravam. Então ele orava e ele trabalhava. Ele tinha um martelo e ele tinha uma espada. Neemias conseguia equilibrar bem. Ele sabia que ele deveria fazer a sua parte, mas ele deveria estar atento à questão espiritual, como George Miller preconiza. Ele diz: quando você for orar, ore, como se tudo dependesse de Deus. Mas quando você se levantar, arregace as mangas e trabalhe, como se tudo dependesse de você. Então nós precisamos fazer a nossa parte, entendendo também que existe uma realidade espiritual ao redor que nos cerca. E não podemos ser negligentes a toda essa realidade que nos cerca. Mas o problema é que muitas vezes, quando Paulo, por exemplo, declara em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, é que nesse mundo barulhento a gente não consegue ouvir mais muitas vezes a direção de Deus, a fala de Deus, ou parar um pouco para tentar prestar atenção na realidade espiritual que nos cerca, a ponto de Jesus perguntar, em Lucas 18:8, quando vier o Filho do Homem, ele vai encontrar fé na terra? Eliseu tem que orar para que o seu moço tenha os olhos abertos. Há muitas mães, há muitas avós, há muitos avós, há muitos pais, há muitos cônjuges orando, para que Deus abra o coração. Às vezes tem alguém que chegou aqui, é uma mulher aflita, um homem aflito, dizendo: Deus, mas aquela pessoa só reclama em casa, aquela pessoa só murmura, só fala mal, só reclama e não vê o trabalho que eu estou realizando.
E quantas vezes a pessoa é pronta para elogiar o de fora, é pronta para elogiar o funcionário no trabalho, é pronta para elogiar outro, mas chega em casa, é uma briga sem fim, e não consegue enxergar a bênção do cônjuge que tem em casa. Muitas vezes elogia um professor que elogia um filho, coloca sempre muito bom, lindo, que maravilha no trabalho de um ou de outro, mas quando vem o seu filho, não consegue enxergar a bênção do filho que tem ali. Faz travessura como criança qualquer. Corre para lá e para cá, quebra uma coisa e outra, mas toda criança faz. Mas muitas vezes não consegue enxergar a bênção do filho pelo qual orou tanto tempo. E muitas vezes, por causa de um pouco trabalho que ele dá, simplesmente acaba falando palavras que são inadequadas e deixando aquilo marcado no coração do filho. Irmãos, nós precisamos lembrar de uma realidade. Família dá trabalho. Filho dá trabalho. Dá muito trabalho. Mas ter família é uma bênção. Ter filhos é uma bênção. Não é por dar trabalho que não vai ter. Por quê? Porque a gente muitas vezes tem trabalho com uma série de outros elementos. Lá em Rondonópolis tinha muito espaço. E as meninas sempre pediram um cachorro. Mas eu tomei muita carreira de cachorro jogando bola. E eu dei uma traumatizada. Eu gosto dele, ele ali, eu aqui. Não é? Mas eu jogava bola, às vezes, na praça, saía correndo e corria muito. E era o cachorro para cá, cachorro para lá, época de cachorro solto na rua. E quase um pegou, o outro também afeiçoando do outro, quase foi. Aí eu falei, não, filha, o papai fica meio receoso, de repente ele me dá uma mordida aí e tal. Vamos pedir sabedoria. Trocamos o cachorro e pegamos um coelho. Falei, coelho vai. Mordida de coelho eu aguento. De cachorro, pegou na perna, fica muito forte. Vamos pegar um coelho. Pegamos um coelho. Lilica. Olha lá, dona Lilica, para lá e para cá, vinha para cá e para lá, aí ruía fio da tomada de geladeira, ruía fio disso, fio daquilo. Um dia pegou uma ratazana lá e a Lilica do lado da ratazana batendo um papo, a gente, Lilica, para você dar uns tapas no rato, você está aí batendo um papo com o rato aí e tal. E corre para lá e corre para cá, e vem, e dava trabalho aquele coelho. Lamentavelmente, corre pela rua, né, e aí acaba saindo, o coelho é rápido e veloz e o carro pegou e foi a tristeza total lá. Deu da afeição que a gente pegou a coelhinha. Mas, irmão, eu pesquisei, é minha veia, eu sou pesquisador. Então, pesquisei, eu não joguei na internet animal que não dá trabalho, porque esse não tem. Mas eu coloquei lá, eu gostaria de um animal que não fizesse barulho, um animal que não fizesse muita sujeira em casa, um animal silencioso e que fosse fofo. Saiu o coelho. Aí pronto. Aí é bom, porque é tudo muito limpinho, ele é muito asseado, muito branquinho e tal. Falei, vou presentear as filhas com coelho. Tá certo, Sara, vamos lá, Sara. E aí presenteamos com coelho. Mas mesmo não dando trabalho, dá trabalho. Então, um bichinho dá trabalho. É fofinho, a gente gosta. E o filho não vai dar trabalho, irmãos. E o cônjuge não vai dar trabalho. Esse moreno alto, bonito, elegante do seu lado, é uma bênção, mas dá trabalho. Essa morena alta, elegante do seu lado, é uma bênção, mas dá trabalho. Então, família dá trabalho, filho dá trabalho, mas não é por isso que a gente vai deixar de ter. Você está do lado aí do seu parente, do seu cônjuge, e fala, eu sei que você dá trabalho, mas eu te amo assim mesmo. Te amo assim mesmo. Você me dá um trabalhinho, mas eu te amo assim mesmo. Um trabalhinho com amor, com carinho, mas dá trabalho. E a gente ama. Então, o meu primeiro pedido a você e a nossa oração é que Deus nos abra os olhos para enxergarmos a espiritualidade, a realidade espiritual que está ao nosso redor. Enxergar muitas vezes que a gente está com uma bênção do lado e talvez a gente não tenha percebido. A gente renovar o amor do nosso coração pela nossa família, por aquele funcionário, por aquele parente, e entender que existem circunstâncias muito complexas. Eu tive uma reunião ontem extremamente complicada em uma outra localidade, e onde estive, vi uma situação bastante complexa. Terminou aquela reunião, a pessoa virou e falou, você é pastor, não é? Eu falei, sou sim. Por favor, pastor, fica um minuto aqui. Eu queria saber se o senhor pode olhar para mim. Claro que eu posso. E a pessoa falou de uma situação extremamente complexa, irmão, extremamente complexa. E as pessoas que brigaram com aquela pessoa não faziam a menor ideia, e aquela pessoa mencionou, você entendeu porque eu estava destruída e chorando naquele momento por causa dessa situação? Eu falei, perfeito, vamos orar. Deus é misericordioso, Ele pode ajudar, Ele pode caminhar. As pessoas não sabiam da menor realidade espiritual daquela pessoa. E estavam brigando fortemente com aquela vida. Irmãos,
vamos tentar estar um pouco mais atentos e perguntar, será que existe alguma situação que eu preciso estar um pouco mais atento aqui e Deus me abrir os olhos? Segundo lugar, Senhor, eu peço-te que me abra os olhos, que lhe abra os olhos. Abre os olhos do exército para enxergar que o caminho da ignorância leva ao cativeiro. Então, o exército não conhecia Deus, queria beligerância, queria guerra, mas o caminho da ignorância vai trazer guerra, vai trazer briga, vai levar ao cativeiro. Eles seriam presos. O caminho da ignorância muitas vezes pode nos levar ao cativeiro. Eu não sei se você já viu, mas de vez em quando eu brincava com os seminaristas, parei de brincar, falando dos sabonetes, uma campanha que teve aí há uns 20 anos atrás na televisão. O sabonete da inteligência. Se você tomar 10 banhos com ele, você vai ficar muito mais inteligente do que você é. Fez um sucesso essa campanha aí vendendo. E eu, na época da prova, eu falava, olha, se vocês quiserem, tem uma campanha aí na televisão de um sabonete da inteligência, de repente vai te ajudar na prova. Só que eu acho que alguns ficavam meio pensativos por causa de uma situação pregressa que houve no seminário. Um falecido pastor, muito querido de todos nós lá no seminário, ele chegava muitas vezes na livraria na época de prova e ele pedia à menina que vendia na livraria, por favor, você pode me ver aquela caneta ungida para fazer a prova de grego ali? Dizem que essa caneta ungida é caneta boa e quem usa tira nota 10. E era tanto aluno que quando aquele pastor gaiato perguntava e saía, perguntava sobre aquela caneta, que ele parou de fazer essa brincadeira. Da mesma maneira em relação à questão do sabonete da inteligência. Quem vai utilizar um sabonete da inteligência, quem vai caminhar, é quem não tem muitas vezes o conhecimento das Escrituras Sagradas. Quem não tem o conhecimento de que inteligência não é dada pronta, você precisa desenvolver, você precisa buscar, você precisa caminhar, você precisa ler. Francis Bacon, não é? Eu leio para me expandir, escrevo para ser exato. À medida que você vai estudando, adquirindo conhecimento, a inteligência e o entendimento vão expandindo. Mas, quando os olhos não estão abertos na minha mente, eu posso cair na ignorância se essa ignorância levar ao cativeiro. Qual tipo de ignorância? Irmão, você está pedindo talvez aquela posição, está querendo assumir aquele cargo lá no seu departamento, está querendo abrir aquele próprio negócio, aquela própria empresa, mas você já passou no Sebrae para fazer um cursinho online do Sebrae, o que é ser um microempreendedor e quais são as implicações de um microempreendimento? Você já parou para fazer um estudo de viabilidade, dependendo, de repente, você quer abrir um salão de cabeleireiro, você quer abrir um salão de manicure, mas você já parou para ver naquela rua quantos salões já tem? Quão ampla é a concorrência? Você já parou para pensar nas implicações da ação ao redor, naquilo que você for tomar? Você já parou para pensar nas implicações, talvez, daquela casa que você queira comprar, daquele concurso que você vai fazer antes de você fazer? Muitas vezes, quando nós somos ignorantes em alguma coisa, nós podemos ser levados em cativeiro. É muito triste ver alguém lutando para fazer um concurso público. Difícil. Passa naquele concurso. Quando entra naquele concurso, chega no departamento, o departamento é parte do inferno. É um calabouço, é um negócio horrível, todo mundo querendo comer o fígado do outro. Aquela pessoa olha e fala, cara, não é para isso que eu fiz o concurso. Daqui a pouco pede exoneração e sai. Porque não estudou tanto sobre para onde ia, sobre o que ia fazer, o que ia realizar. O caminho da ignorância pode levar ao cativeiro. Por isso, antes de você fazer aquele concurso, por isso, antes de você abraçar aquela profissão, estude sobre aquela profissão. É isso que eu quero para o resto da minha vida? É isso que eu quero? Naquele concurso, eu vou trabalhar, vai ter um salário bom, perfeito, que maravilha. Mas é isso que eu quero para o resto da minha vida? Ouça! Talvez você tenha chegado aqui com a dúvida se faz aquele concurso ou não faz. Se vai para aquele trabalho ou não vai, se pula para aquele emprego ou não, se sai desse emprego que o Senhor te colocou e vai para aquele. Deus está falando claramente para você. Peça a Deus que abra os olhos do seu entendimento, porque a ignorância pode te levar ao cativeiro. Talvez você esteja com algo dado por Deus, está olhando só para aquele salário, está olhando só para aquele benefício, está olhando só para aquela localidade e dizendo, eu vou para lá porque todo mundo foi, todo mundo migrou para aquele país, todo mundo migrou para aquele continente, e eu vou lá porque é terra boa. Mas você já avaliou? Já avaliou que uma mudança de país muitas vezes é uma mudança de cultura? E que o carioca muitas vezes quando vai para outra cidade sente muito povo? Porque o carioca tem peculiaridade de carisma, de relacionamento. E povo como o carioca é muito difícil às vezes você encontrar. Tem, mas às vezes é difícil. Você já imaginou que aquele país talvez para o qual você tenciona ir são 9 meses de frio e 3 meses só de sol? E de repente você vai ver o sol
a luz do sol, só alguns momentos ao longo do dia, dependendo se você vai muito para o hemisfério norte, muito para o hemisfério sul. Então o meu segundo convite para você, numa oração do abre os olhos, é Deus abre os meus olhos para que eu não entre num cativeiro, por falta de conhecimento daquilo que eu tenho pedido e pensado. A palavra de Deus para você, em segundo lugar, é pense sobre isso que você vai fazer. Estude sobre o que você projeta. Não entre num concurso sem antes se ver ali a longo prazo, fazendo aquilo. Não mude de lugar sem antes olhar, será que eu vou conseguir estar aqui depois de 5, 10, 15 anos? Porque talvez há decisões que nós tomamos agora, que impliquem ao longo de todo o restante da nossa vida. E Deus trouxe você aqui essa noite, para que você pense, pare um pouco sobre essa decisão a ser tomada, e estude muito as questões antes, para entender se realmente é do Senhor, ou se você deve permanecer naquele projeto que você já está, que ali Deus te colocou. Fale a quem está do seu lado, estude sobre aquilo que você pretende fazer, aquilo que você pretende ir, aonde você pretende realizar, sobre esse concurso. Estude, para não entrar em um cativeiro. Estude antes essa situação. Terceiro e último lugar, Senhor, peço-te que abra os olhos, Senhor, do rival, para enxergar, na ocasião de ferir, a oportunidade de mostrar compaixão. Abre os olhos do rival. Abre os olhos daquele exército que poderia matar o outro, o exército de Israel que poderia matar os sírios, em que na ocasião em que eles poderiam matar os sírios, eles mostraram compaixão. Provérbios 25, versículos 21 e 22, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Porque na hora de ferir, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, o Senhor recompensará você. Ao invés de ferir, você fazendo bem, você mostre compaixão, você vai conseguir enxergar Deus em tudo isso. O mundo dá voltas, irmãos, e como dá muitas voltas. Deu voltas nos sírios e Israel, os sírios com o exército forte, mas não derrotaram Israel, porque Deus colocou os sírios na mão de Israel. E muitas vezes, talvez com o coração ferido, com o coração magoado, de tantas coisas que lhe foram feitas, talvez nesse mundo que dá voltas, e você já sabe que dá, você que tem mais de 30 sabe que o mundo dá voltas, tem mais de 40 já experimentou várias voltas. Aquele que te esmaga muitas vezes, Deus traz aqui. Aquele que muitas vezes te ignora, muitas vezes Deus traz diante de você. Mas traz diante de você para quê? Não é para você passar por cima, não é para você cantar músicas de que vai passar por cima e atropelar, não. Mas é para você amontoar brasas de fogo sobre a cabeça daquela pessoa fazendo bem. Deus pode trazer aquela pessoa que passou por cima de você e atropelou, não simplesmente para que você seja um João bobo ou um tapete que todos passam por cima, não. Mas para que você tenha a oportunidade de mostrar misericórdia e compaixão e talvez assim, aquele coração tão empedernido, tão duro, ser transformado por meio da vida de Deus na sua vida, no santo e precioso nome de Jesus. Coloca nas mãos do Senhor essa ingratidão. Ah, pastor, mas me atropelaram. Atropelaram também, mas 200 pessoas que estão aqui. Ah, pastor, mas me arrebentaram. Irmão, dia sim, dia não. Ah, irmão, pastor, me fizeram de escada para conseguir um cargo lá na empresa. Conta uma novidade. Não é contar uma novidade, é te condecorarem ou baterem palma quando você chegar naquela empresa. Ah, pastor, não reconheceram meu trabalho. Eu poderia perguntar que há 300 aqui que não tiveram trabalho reconhecido. É assim, irmãos. Infelizmente é assim. Mas a gente conhece Cristo. E aí, porque é assim, a gente conhece Cristo, a gente vai fazer diferente. Aquele que, de repente, nos usou de escada para chegar em algum lugar. Quando a gente passar à frente na escada e ele deparar com a gente na escada lá em cima, não é para a gente dar uma banda e jogar por baixo da escada. É para dar a mão e falar, vem aqui que eu vou ensinar para você, da parte do Senhor, como Deus chama e como o seu coração pode ser transformado em nome de Jesus. Pastor, o que eu vou fazer com essa pessoa que Deus me trouxe na mão? Amar, respeitar, honrar e tratar como você gostaria de ser tratado, que assim Deus vai trabalhar naquele coração e aquele exército inimigo. Deus pode mudar o coração e transformar uma noite de mortandade em uma noite de ceia para a glória dele, em nome de Jesus. Amém? Conclusão, irmãos. Conclusão, eu quero pegar ali a história de Tiresias na mitologia grega. A mitologia grega ela é muito farta, ela é muito rica, ela é muito boa. Não é? Claro, tem seus excessos. O Olimpo era uma bagunça. O que era o Olimpo? O Olimpo era uma bagunça. Pensa numa bagunça. É o Olimpo. Não é? Um dia a gente fala sobre os panteões de divindade, primeiro, segundo, terceiro. Ali no Olimpo moravam os deuses olímpicos, a terceira geração de deuses. E nessa terceira geração, os poetas cantaram muito sobre ela.
E você conhece a trilogia de Sófocles sobre Édipo Rei? E quem era Édipo? Édipo era filho de Jocasta com Laio. O Laio recebeu uma profecia de Tiresias, um profeta que era cego, mas sabia mais do que qualquer um que via. E falou, olha, a profecia para você que é um rei mau, é o teu filho que vai nascer de você e de Jocasta, vai matar você e vai casar com a sua esposa. Essa é a profecia para você. E Laio, querendo não o cumprimento da profecia, quando nasce Édipo, entrega ele para ser cuidado por um rei de outra cidade, e aquele rei de outra cidade cuida, e Édipo ele foge porque ele ouve a profecia quando Tiresias se depara com ele e diz, você vai matar o seu pai e vai casar com sua mãe. Como ele achava que o pai dele era o rei de outra cidade, fugiu de outra cidade. Quando ele foge, ele encontra com Laio. Mata Laio, porque Laio era muito arrogante e não queria sair do caminho de Édipo. Primeira parte da profecia cumprida. Chega na cidade que estava sendo oprimida pela esfinge, que colocou o enigma. Olha, o que é que de manhã tem 4 pernas, de tarde tem 2 pernas e de noite tem 3 pernas? Se você não me responder, eu vou devorar você. Porque a esfinge ficou na frente da cidade, devorando quem não acertasse o enigma e já tinha ingerido muita gente. Édipo diz, é fácil. O que de manhã tem 4 pernas é o homem quando é neném. O que de tarde tem 2 pernas é o homem na fase adulta. O que de noite tem 3 pernas é o homem em pé com uma bengala. Ele acerta o enigma, a esfinge se desespera, se mata, ele entra na cidade, é condecorado e a sua promoção é casar com a rainha. Cumpriu a segunda parte da profecia. Matou Laio no caminho, que era o seu pai, e casou com Jocasta, que era sua mãe. A cidade fica sob maldição das divindades, e Édipo descobre que ele é o causador porque havia casado com sua própria mãe e matado o pai. Tiresias fala sobre isso aquele século. No final, na tragédia grega, Édipo Rei é uma tragédia escrita magistralmente por Sófocles. Sófocles, ele coloca como final da vida de Édipo, Édipo furando os próprios olhos porque ele entendia que um cego enxergava muito mais do que ele que tinha os 2 olhos. É uma tragédia grega. Trago para a conclusão simplesmente por causa disso, por ser uma obra-prima e já muito conhecida, e acho que nos enriquece culturalmente a gente pensar sobre isso. Mas o que a gente tira de lição? O que a gente tira de lição é que muitas vezes, talvez alguém muito simples, que a gente não dá nem moral nem crédito, aquela pessoa talvez sintonizada com Deus possa enxergar um pouco mais do que nós. É a pessoa do nós vai, do nós vem, é o vovô, é a vovó que não tiveram nem condição de ir para a escola, mas tem graça, discernimento porque enxergam. Irmãos, a gente precisa estudar muito, ler muito, mas a gente precisa estar muito junto com o Pai, porque tem coisas que fogem da nossa vista e só podem ser enxergadas com os olhos da fé, com os olhos espirituais. E o meu convite para você é nessa decisão que você tem a tomar, que o Senhor lhe abra os olhos, me abra os olhos, abra os olhos de todos nós com o abril do moço do homem de Deus, com o abril daquele exército, e as decisões na sua vida sejam sempre decisões assertivas, decisões acertadas, principalmente aquelas mais importantes, de casar, de lugares onde morar, de ter filhos e outras coisas mais, para que o que você for fazer tenha a direção de Deus e você enxergue e acerte com discernimento e a direção do Espírito de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Feche suas olhos, curve sua cabeça, vamos orar. Eu não tenho a menor dúvida de que há pessoas aqui que chegaram aqui, Deus falou claramente ao meu coração, ao longo da ministração, que há pessoas que estão em dúvida sobre os concursos, há pessoas que estão em dúvida sobre os empregos, sobre mudanças de casa e etc. e tal. Coloque isso diante do Senhor agora, porque nós vamos orar pedindo ao Senhor que te esclareça, que abra os seus olhos, para que você consiga ver e perceber os indícios da vontade dEle. Que te traga informações para que você reflita profundamente sobre se esse é o caminho a seguir ou não. Coloque diante de Deus aquele pedido que você trouxe sobre um direcionamento de Deus na sua vida, para que Ele lhe traga a resposta. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Quero chamar aqui o pastor Euler. Pastor, chega para cá para fazer essa oração nesse momento por todos nós. Pedindo a Deus que os pedidos que estão sendo colocados de direcionamento e tal, Deus abre os olhos, essa pessoa consiga enxergar a vontade do Senhor. Sim, Deus. Nos submetemos o teu querer, a tua vontade, Pai. Abre os nossos olhos, Senhor. Que o Senhor possa nos dar o discernimento, meu Pai. Por intermédio do teu Santo Espírito, Pai.
Senhor, que o Senhor possa nos conduzir em toda a nossa caminhada, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que possamos tomar decisões acertadas, Senhor. Sim, ó Deus, tendo como direção, ó Deus, o Senhor, Pai, em nossas vidas, Pai, nos conduzindo dia após dia, Pai. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus.